Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre fundações, tá? Muito importante, tanto para arquitetos como para engenheiros, devido à possibilidade de fazer uma concepção alinhada com o sistema estrutural que foi proposto, ok? Vamos falar um pouco sobre fundações e na outra aula a gente fala um pouco mais sobre a execução das fundações. Hoje nós vamos falar sobre os tipos, ok? Então vamos lá. Bem, porque quando a gente fala de fundações, né, temos que deixar claro o que é uma fundação. Basicamente, a fundação ela é o elemento estrutural que conecta a estrutura que você está querendo suportar com o solo que vai receber aquele carregamento. Então, nós estamos falando de um elemento que tem que ser dimensionado corretamente para receber o carregamento e transmitir ele com segurança para o solo. E por que ela é tão importante? Porque os carregamentos mudam, seja qual for a edificação, mesmo que ela tenha a mesma configuração, mas se ela for replicada em outro local, existem interações diferentes naquele local. E assim também o solo. Onde você pensar em construir, eu tenho uma particularidade do solo que vai resistir àquele carregamento. Então, por isso, é importante uma investigação do solo, um bom dimensionamento estrutural e um projeto de fundações adequados para que esse equilíbrio entre a ação e a reação seja, vamos dizer assim, mantido durante toda a vida útil da edificação, né? Esse equilíbrio tem que existir durante todo o período da edificação, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei agora, ação e reação, tá? Quem é que vai agir no elemento? Quem vai agir é o peso da estrutura, né? O uso da edificação vai gerar um carregamento e esse carregamento vai ser transmitido para as fundações. E aí, por sua vez, ela vai interagir com o solo para que haja a transmissão dessa carga de forma segura, ok? Então, vamos entender aqui, ó. Eu trouxe aqui os três principais tipos de fundações, que são sapata, tubulão, estacas e radier. Existem outros tipos, mas esses são os mais utilizados, nós vamos focar neles, ok? Num determinado momento da aula, eu vou mostrar uma mistura de dois desses elementos, que é o radier estaqueado, ok? Muito bem. Quando a gente fala de fundações, a primeira classificação que existe é: eu vou transmitir essa carga superficialmente ou eu vou transmitir essa carga de forma profunda, né? E aí vem a primeira classificação. A sapata, que é essa daqui, ó, ela é a mais conhecida, né? E ela tem por função principal transmitir a carga por relação direta com a área de transferência dessa carga, ou seja, existe uma sapata que tem uma área de contato e é por essa área de contato que a carga vai ser transmitida da estrutura para o solo, ok? Que é exatamente a aproximação, vamos dizer assim, dessa superfície aqui, ó. Essa superfície tem contato com o solo, vai transmitir esse carregamento, ok? Esse daqui, o segundo, é o tubulão. O tubulão, ele é um elemento que ele já tem uma consideração profunda, porque a maior base dele, né, a maior dimensão da base dele, geralmente, ela é assentada de uma forma profunda, né? Então, se a profundidade de assentamento desse elemento estrutural for, a profundidade, né, for maior ou igual a 3 vezes a maior dimensão da sapata, né, no caso da base, então já é considerado por algumas bibliografias uma fundação profunda, ok? Já as estacas, que são esses três tipos aqui que eu trouxe para vocês, ó, as estacas, elas são elementos profundos que têm o seu carregamento, a transmissão de carga através do contato lateral e pela ação da ponta, ok? Então, tanto pelo atrito lateral quanto pelo carregamento na ponta da estaca são associados essas duas capacidades de resistência e ela consegue transmitir a carga para o solo, tanto pelo atrito como pela resistência de ponta, ok? E aí cada tipo aí eu vou falar um pouco mais na frente. Da esquerda para a direita, os três tipos são estaca pré-moldada, que ela é cravada, estaca raiz, nesse caso aí,
e eu tenho a estaca hélice contínua, tá? Nós vamos falar sobre as principais ao longo dessa aula. E à direita aí nós temos o radier. O radier, ele é um tipo de fundação também superficial, que é muito indicada para alguns tipos de solos, ok? Mas, dado um sistema estrutural adequado, ok? Que eu vou falar com vocês daqui a pouco. Bom, essa aqui é uma geometria da sapata, tá? E basicamente existe a chegada aqui da carga pelo pilar. Veja que o pilar tem uma dimensão menor, por exemplo, aqui um 20 por 30, por exemplo. E aí eu não vou transmitir a carga desse pilar com essa áreazinha pequena para o solo, né? O solo está aqui embaixo. Então eu não vou transmitir essa carga com a área tão pequena. Por quê? Como eu tenho uma área pequena, a força, considerando que ela é imutável, uma área pequena vai trazer uma tensão muito grande. Lembra que a gente tem a tensão admissível do solo? Pois é, nós temos que manter distante a tensão de aplicação da carga, distante da tensão admissível do solo, né? A menos. Então como é que eu faço para diminuir a tensão? Ou eu diminuo a carga, que não é o caso, ou eu aumento a área. Por isso que eu tenho aqui de uma largura, por exemplo, nesse sentido, de 20 centímetros, eu passo para 1,20, ó. 1,20 de largura aqui dessa sapata, nesse caso. Então eu aumento muito a área de contato, diminuindo a tensão, ok? Então essa é a função desse tipo de elemento aqui, ó, onde você aumenta a área de contato para fazer com que a tensão seja reduzida. No caso do concreto, né, aqui eu tenho a colocação de armadura na parte inferior, principalmente por uma questão de tensões, né? Como o concreto ele não resiste muito bem a tensões de tração, a carga do pilar vai vir aqui e a carga de aplicação está aqui. Aqui está a largura da sapata e aqui embaixo tem um solo resistindo. Só que aqui embaixo a resistência do solo ela é distribuída, é uma carga distribuída. Então quando eu aplico a carga aqui, a tendência é isso aqui acontecer, ó. Existe uma flexão onde a parte de baixo da sapata vai ser tracionada. Regiões tracionadas, o que é que eu faço? Coloco armação, porque o concreto não consegue resistir sozinho, tá? Muito bem. Então, as sapatas recebem as ações dos pilares e as transmitem diretamente ao solo. Podem ser as sapatas localizadas, corridas, isoladas ou conjuntas. Vamos lá. As sapatas isoladas, né? É um pilar para cada sapata. Pronto. Basicamente assim, as bibliografias dão uma outra tonalidade, uma outra explicação, né, com outros termos, mas basicamente é um pilar, uma sapata, tá certo? Isso é uma sapata isolada. Quando a gente trata de sapata isolada, é o mais convencional que a gente tem nas obras, né? É o que a gente vê mais. Desce um pilar, tem uma sapata ali para poder transmitir a carga daquele pilar para o solo, tá? A sapata localizada transmite o carregamento de forma concentrada ao solo. Já as sapatas conjugadas ou associadas servem para a transmissão simultânea do carregamento de dois ou mais pilares. Quando que isso é necessário, né? Tá aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. Dois pilares, dois. Eu tenho dois pilares e uma sapata só. Quando é que isso daqui é necessário? Quando a projeção da sapata de um pilar já se sobrepõe à outra, ok? Então, quando elas estão muito próximas, é melhor você associar para não criar uma sobreposição de tensões, que se mal dimensionado, né, pode causar recalques nessa região aí de saturação de pilares, entenderam? Deixa eu voltar aqui nessa outra imagem para mostrar para vocês, ó. Neste caso aqui, vocês estão vendo que está bem próximo uma sapata que está lá na parte de trás e essa sapata que está mais à frente. O que vai acontecer? A pressão que uma sapata está fazendo no solo vai se sobrepor à tensão que a outra sapata está exercendo no solo. Nós chamamos isso de sobreposição de bulbos de tensões. Já eu falo um pouco sobre isso. E quando isso acontece, o solo tende, né, não quer dizer que você não possa dimensionar as fundações para que essa sobreposição não seja um problema, dá para dimensionar isso sim.
aumentando o coeficiente de segurança e principalmente a dimensão de cada uma das sapatas, mas é importante que a gente entenda quando que é mais viável eu fazer uma associação de uma sapata com 2 pilares, né, uma sapata recebendo 2 carregamentos, 2 pilares, do que eu fazer 2 elementos que vão se sobrepor e acabar provocando um risco de recalque por saturação do solo, né? O solo está recebendo carga de 2 ali próximos uma da outra, vai causar algum tipo de recalque, tá? Então, por isso que a gente utiliza a associação. Falando sobre bulbo, ó, é mais ou menos isso daqui. Imagine que eu tenho um bulbo de tensões de cada estaca. Essa aqui é mais ou menos o comportamento, cada estaca não, cada sapata. É mais ou menos o carregamento de cada sapata. Ela é distribuída no solo dessa forma. Então, quanto mais profundo vai ficando, menor é a intensidade, né, a parcela que está recebendo de carregamento. E quanto mais próximo eu estou da superfície e da lateral aqui, ó, de contato, tá vendo essa curva? Então isso aqui é uma sobreposição, ou seja, parte do solo que está aqui fora da projeção da sapata, mas que está próximo, recebe esse carregamento. Agora imagina se eu coloco uma outra sapata igual a essa aqui do outro lado, ó, bem próximo. O bulbo de tensões dessa outra sapata vai estar por aqui assim, ó, e aqui vai provocar uma sobreposição de bulbos de tensões. Quer dizer, principalmente nessa região aqui mais acima, ó, mais próxima da superfície, eu vou ter uma região em que o solo está sobrecarregado, ele está recebendo tensões das 2 sapatas e elas estão se sobrepondo. Então isso pode causar recalque se não for bem dimensionado, ok? Então tem que haver um cuidado nesses casos aqui para que não coloque em risco a estrutura do prédio, já que um recalque diferencial pode sim causar patologias estruturais como rachaduras, deslocamentos permanentes ou então algum tipo de problemas secundários como infiltrações e por aí vai, tá certo? Então, ó, aqui tem um exemplo de um pórtico, ou seja, que tem uma distância considerável que entre um ponto de apoio e outro, mas que o solo em determinada região ainda tem um pouco de sobreposição de tensões. Isso aqui é um estudo geralmente para carregamentos altos, isso aqui tem um estudo para verificar esse carregamento, ok? Aqui eu vou falar sobre, no final dessa aula, um estudo de caso sobre fundações nos prédios de Santos, que nós vamos ver isso daqui, ó, a sobreposição de tensões, né, do bulbo em prédios de alto peso, né, no caso que tem muita carga, e que lá foram feitas fundações superficiais em cima de uma camada de areia, tá? A gente vai discutir um pouco, fazer um estudo de casos. Então aqui está uma representação do bulbo de tensões, sempre calculado e determinado quais são as suas sobreposições para evitar qualquer tipo de patologia, tá bom? Bem, existe também um negócio chamado sapatas corridas, né, que são fundações rasas, como se fosse uma sapata mesmo, só que ela é extrusada. Ela atua de forma linear e transmite o esforço direto ao solo. Vou mostrar 2 imagens aqui, sendo que uma a gente vai discutir a viabilidade dela. Olha só, aqui é como se fosse uma sapata, concorda? A diferença é que não tem aquele pilar. Isso daqui, na verdade, é uma parede, por exemplo, tá? Então, a carga da parede é transmitida diretamente para a sapata e de uma forma linear. Ou seja, não existe uma concentração de carga, existe uma distribuição dessa carga linearmente, tá bom? Então, veja que esse tipo de fundação é muito interessante, né, você usar ela em sistemas estruturais específicos, como, por exemplo, alvenaria estrutural, steel frame, etc. Tá? Nós vamos discutir um pouco quando a gente estiver falando também sobre radiez. Aqui é uma escavação para sapata corrida, por exemplo. Tá? Algumas sapatas corridas podem ter vigas baldrame em cima, ou seja, inércias, né? Inércias maiores, mas quando o solo permitir, basicamente uma placazinha de concreto corrida dá uma economia de material e atende às necessidades, desde que bem dimensionadas, tá? Agora essa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês é para a gente dar uma estudada na viabilidade dela. Olha só, essa imagem
não dá para negar, né? Não dá para negar de maneira alguma o quanto que a forma dessa sapata corrida foi bem feita, muito bem feita, né? Agora vamos lá, olha o volume de concreto que gastou aqui e a quantidade de forma e de carpinteiro, né? No caso todo o processo que foi gasto aqui, né? Só não está perfeito porque tem umas bicheiras aqui que a gente chama, né? Que são as falhas na concretagem por falta de adensamento. Está repetido isso aqui. Mas vamos lá, olha a quantidade de concreto. E se vocês observarem, perdeu um pouco a razão de ser aqui, porque eu tenho os pilares, ó. Eu tenho pilares aqui concentrados que vão receber carregamentos concentrados em vários pontos. A lógica da sapata corrida não é você concentrar as cargas, é você distribuir nas paredes, por exemplo. Então, se eu tenho cargas pontuais, né, não tem muita lógica eu estar usando uma sapata corrida. E sem falar que eu ainda tenho aqui um gasto excessivo de forma, né? Então, está em xeque aqui essa viabilidade. Muito bem executado, porém, essa questão da viabilidade. Será que aqui nesse tipo de solo não seria mais interessante fazer um radier, né? Tende-se a gastar menos com forma, talvez, pelo volume de concreto aqui, talvez até não, mas pode ser que gastasse um pouco mais de concreto, mas a viabilidade aqui está colocada em xeque de veras, tá? Porque a sapata corrida não foi feita para isso. Por isso é interessante a gente estar falando aqui sobre esse tipo de fundação para a gente ter a noção de quando utilizar ou não, tá certo? Sem falar também que aqui, ó, não tem nenhuma tubulação passada, quer dizer, para eu passar as tubulações de esgoto, de água e algumas elétricas, eu vou precisar quebrar essa estrutura, né, que está bem feitinha, tirando essas bicheiras, mas está muito bem feita a forma. Então eu necessitaria aqui fazer algumas quebras, né, quebrar porque não foi deixado antes da concretagem, tá? Elementos pré-moldados. Vamos falar sobre elementos pré-moldados. Fundações pré-moldadas, Paulo, se for estaca, beleza, eu já conheço. Agora, sapata pré-moldada, pois é. Alguns elementos industriais, né, têm essa possibilidade. Só tem que ter um cuidado, tá? O que é o cuidado na execução. Porque na hora de fazer o assentamento dessa fundação, ele tem que ser assentado na cota correta, no alinhamento correto para ela não girar em torno do próprio eixo. Ela tem que ser preparado muito bem o colchão de assentamento para que ela seja realmente posicionada de uma forma nivelada e que transmita a carga adequadamente, tá? Então tem que ter muito cuidado aqui com a execução, mas é uma possibilidade para empreendimentos que você quer correria na obra, ou seja, você quer começar a obra e terminar o mais rápido possível. Geralmente estão associados a esse tipo de viabilidade empreendimentos de grande faturamento, né? Por exemplo, atacadão, Carajás, qualquer tipo de indústria que tenha um comércio muito forte, né? Que quanto mais rápido ele inaugurar, mais rápido ele vai faturar. Muitas vezes essa conta vale a pena, né? Vou antecipar 6 meses na execução e 6 meses de operação do meu empreendimento paga o custo a mais para eu ter guindaste na obra, para eu comprar o material pronto, pagar o frete, etc, né? Radier, aqui é uma das fundações, gente, mais, vamos dizer assim, que sofre preconceito, né? Porque muitas vezes as pessoas não utilizam por achar, vou gastar muito material. Mas não, você gasta um pouco de concreto, mas você economiza em mão de obra, forma, tempo, e no geral, que envolve tudo isso. Então, a execução do radier, bem feito, bem dimensionado, é sim uma possibilidade em quase todas as regiões do país e principalmente associado a sistemas estruturais que distribuem a carga. Exemplo, alvenaria estrutural, steel frame, né? Steel frame, construções em regiões que tem um solo muito arenoso, por exemplo, né? Essa placa ela tem que ter uma rigidez um pouquinho maior, mas tem a sua viabilidade, tá certo? E os cuidados, né? Quais são os cuidados? Basicamente é você, no projeto, dar rigidez suficiente para que ela receba os carregamentos distribuídos em cima e distribua de forma bem suave, uniforme
no solo, né? Provavelmente esse solo é de má qualidade, baixa capacidade resistiva, né? Então você utiliza o radier. Outro cuidado também é as instalações. Tem que deixar as instalações prontas na execução, porque depois que você executar é meio complicado de você fazer qualquer tipo de ajuste, né, nas posições e colocação de outras instalações. Beleza? Em alguns casos, quando o carregamento é muito alto ou quando o solo é muito ruim, né, quando o solo não é coeso, ou a combinação dessas duas possibilidades, né, você precisa utilizar outros elementos para dar estabilidade no seu radier, por exemplo, a proteção. E proteção hoje em dia, até no interior, nos interiores, está muito fácil de você ter acesso a essa tecnologia e mão de obra especializada. Tá? Lembrando, pisos de galpões, por exemplo, não é um piso de concreto que você está colocando lá. Né? Geralmente você está fazendo radier. Por quê? Porque quando você está fazendo um galpão que tenha estoque de 5 pallets, cada pallet pesando 2.000 quilos, por exemplo, você vai ter ali um carregamento concentrado muito alto. Então você precisa dimensionar um radierzão como esse daí. Deixa de ser aquele piso industrial, entre aspas, e passa a ser realmente um radier a ser dimensionado para o carregamento que vai ser proposto ali. Tá? Agora as estacas, né, que é o mais comum em edificações de médio a grande porte. Estacas são consideradas fundações profundas, pois transmitem as cargas provenientes da estrutura ao terreno pela base, que é a resistência de ponta, ou pela sua superfície lateral, que é a resistência de fuste, ou resistência de atrito, pelo atrito. Ou a combinação das duas, né? A combinação das duas, como eu falei, a norma permite que você tenha essa possibilidade. Basicamente a estaca são elementos verticais ou inclinados que são colocados no solo, em contato direto com esse solo, e acima é feita uma estrutura para receber o carregamento da edificação ou de qualquer outro elemento estrutural que seja necessário. Tá? Existem várias maneiras de você fazer o estaqueamento, né? A estaca. A principal delas, vamos dizer assim, né? A principal maneira de você fazer, quando o solo permite, lembre-se que tudo depende da carga e do solo, né, da resistência do solo. Quando o solo permite, é você fazer essa estaca escavada com uma broca, como tem na foto aí. É como se fosse uma furadeira, né, que ela vai, desce, cava de metro em metro, nesse caso aí, retira a broca do furo, joga o solo fora, e aí um operário vai afastar esse solo da boca da estaca, e aí ela entra novamente no buraco e faz a perfuração, continua a perfuração até que chegue na profundidade que o projetista pediu. Tá? Porém, esse tipo de execução ela só é viável tecnicamente quando o solo ele tem uma coesão suficiente para que não haja uma possibilidade, ou que seja bem reduzida a possibilidade de, quando essa broca sair do buraco, o buraco não tem nada lá para segurar o buraco, né? As paredes do buraco. Se o solo não for estável o suficiente, o que é que vai acontecer? Esses buracos vão desmoronar, fazendo com que o buraco não fique mais íntegro como a gente deseja. A integridade da estaca, né, que a gente quer que ela tenha uma forma definida lá, X, uma forma X. Se ela tem um diâmetro de 30, se ela tem um diâmetro de 50, se ela tem um diâmetro de 1 metro, a gente quer que esse diâmetro seja contínuo até a profundidade de assentamento. Então, quando eu tenho um solo, por exemplo, arenoso, né, um solo que não tem coesão, que as paredes desse solo desmoronam facilmente, né, tem essa possibilidade, eu não posso usar esse tipo de estaca aí, esse tipo de execução de estaca, né? Eu tenho que usar uma outra, por exemplo, chamada hélice contínua ou estaca raiz, eu tenho que usar outra, tá? Eu tenho que usar um outro tipo de estaca porque vai garantir que a integridade da estaca seja garantida dentro do processo executivo, tá? Então, quando a gente fala de execução da estaca, né, tem vários tipos. Então, essa daqui, quando o solo é coeso, ó, dá para ver que o solo tem uma coesão, os furos estão bem feitinhos, não tá desmanchando, rachando nem nada, tá?
E aqui, mesmo assim, ela tem que ficar aberta o menor tempo possível. Então, tipo, furou hoje, concreta amanhã, ou até antes, tá certo? Tipo, furou hoje, concreta hoje mesmo, tá certo? É muito importante. É colocada a armação, nem sempre a armação vai até o fundo, né? Dependendo do tipo da estaca. Se a estaca for de reação, por exemplo, então se a estaca for de tração, foi esperada uma tração nessa estaca, e nós precisamos da armação geralmente até a profundidade de assentamento. Mas na grande maioria, estacas, por exemplo, a partir de 10 metros, eu não tenho armação indo até esses 10 metros de profundidade, até os 20 metros de profundidade não, tá bom? A maioria não. Quando é de tração, de reação, aí sim. Então é colocada a estaca, é feita uma estrutura de madeira aqui para evitar que o concreto bata aqui nas bordas e faça material cair lá dentro, por exemplo, barro cair junto com o concreto, que aí vai contaminar o concreto, caindo a resistência do concreto, né, no final, fazendo a resistência descer, diminuir. Então a gente tem que fazer essa gambiarra aqui, né, como se fosse uma gambiarrazinha. O pessoal em obra chama de gambiarra, mas na verdade isso aqui é um elemento que garante que não haja contaminação do concreto por ele bater aqui na borda e cair junto, né? Aqui a estaca, depois de concretada, ó, é feito aqui o arrasamento, né? O arrasamento não, aqui na verdade eu estou fazendo rebaixo para o bloco. Então aqui é feito assim para poder assentamento do bloco. Como eu tenho aqui 3 estacas, em cima só vai ter um pilar, por exemplo, então eu preciso fazer uma estrutura que nós chamamos de bloco de coroamento para transmitir a carga de um ponto para 3 pontos distribuídos igualmente, certo? Vou mostrar aqui nas fotos. Aqui, por exemplo, está sendo feito aqui um concreto magro, está bem verdinho esse concreto, muito bom. Está feito um concreto magro aqui para poder dar espaço para a gente trabalhar, né? Então aqui vai ser montada todas as armações dos blocos e também vai ser feito o arrasamento das estacas. Aqui, por exemplo, nessa fase, nós já temos os blocos sendo montados, as ferragens, as vigas, ó, certo? E aqui eu tenho as estacas. Dá para ver aqui, ó. A estaca, tenho 4 estacas aqui. Elas já estão arrasadas. O que é arrasar a estaca? É você quebrar aquele excesso de estaca que existia aqui. Que é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse excesso aqui. A gente deixa só uma parte aqui para poder ela ficar dentro do bloco quando concretar. Então, feito esse arrasamento, as armações ficam em contato com o bloco, e aí quando for concretado, quando tudo for concretado, aí vira um elemento só que vai receber o carregamento de um pilar aqui em cima, distribuir para essas 4 estacas nesse caso, para 3 aqui nesse bloco. 4 lá, 3 aqui, 4 aqui, 3 lá, tá certo? Distribuir igualmente. E a hélice contínua, né? Quando o solo ele é inconstante, pouco coeso ou arenoso, nós usamos a hélice contínua. Como é que é ela? Como o nome sugere, é uma hélice contínua. Então ela tem uma hélice, uma broca, que ela é contínua, tá? E aí ela vai fazendo o furo sem precisar tirar essa broca de dentro do furo. Então o furo vai até lá embaixo e só sai desse furo quando é concretado. Vou mostrar como. Vocês estão vendo aqui que existe uma mangueirinha aqui, ó, tá vendo? Essa hélice contínua, essa broca, ela é oca por dentro. Então o concreto ele consegue ser bombeado aqui, ó. Então quando termina de furar, o caminhão e a bomba são acoplados, começam a trabalhar e jogam o concreto lá embaixo. Então, ao passo que a broca vai subindo, o concreto vai sendo preenchido. Em nenhum momento o furo fica sem um suporte interno, não deixando assim o solo desmoronar para dentro do buraco, dentro do furo, garantindo que a estaca fique íntegra completamente. Então, a broca vai sendo retirada ao passo que o concreto vai sendo adicionado naquele furo. Em nenhum momento fica o buraco. E aí quando termina a concretagem, né, a armação, o próprio equipamento, a própria guindaste aqui vai içar e colocar a armação até a profundidade que deveria, tá certo? Paulo, e essa armação vai descer? Primeiro que o peso da armação é bem alto, e segundo que geralmente esses concretos aqui eles têm um abatimento alto, 16, 18, né, tem aditivos e tal, tá bom?
e aí a estaca fica íntegra, garantindo que em nenhum momento vai desmoronar nada aqui embaixo. É um tipo de fundação para prédios, uma das mais utilizadas para prédios de médio e alto padrão, tá? Médio e alto porte, na verdade. Aqui tem algumas fotos da hélice contínua. Lá atrás eu tenho o equipamento, né? Bem alto. Daqui vai ter a altura, ele vai ser montado de acordo com a altura necessária. Então, se eu tiver 20 metros na estaca, vai ser 20 metros, 30, vai ser 30. E aí vai aumentando também o tamanho do equipamento, né? Porque para determinada profundidade, um equipamento vai ter a capacidade. Se aumentar muito, aí eu vou ter um outro equipamento mais pesado, né? Os guindastes. Aqui eu tenho a armação, ó, você vê que ela está com os espaçadores para garantir o cobrimento. E ela já está içada aqui por um outro guindaste que vai colocar no furo. E aqui atrás, ó, dá para ver caminhão betoneiro e bomba. E essa mangueira aqui que está interligada aqui, ó, é a que está jogando concreto por dentro dessa hélice, beleza? Aqui outra foto, aqui um diâmetro menor, o equipamento menor também, ó, 32 toneladas só, tá? Para ser feita a escavação aí das estacas profundas, ok? Mais uma imagem, equipamento aqui maior, diâmetro maior e a bomba com o concreto. E como é que funciona a estaca, hein? Existe o atrito com o solo na lateral da estaca e existe a resistência de ponta, como eu falei. Então, olha só, olha para mim aqui. Essa estaca. Essa aqui é uma estaca e a minha mão vai representar o solo que você está fazendo a transmissão de carga. Se o solo não for muito coeso, vamos dizer que é um areal tal, eu vou botar pouca força aqui para segurar essa caneta. Veja, ela tem uma resistência, mas a um determinado ponto ela começa a descer, tá certo? Então a relação carga e atrito que eu causei aqui foi rompida essa relação, né? Para além da segurança. Agora eu vou apertar forte, como se fosse um material coeso, né? Eu tenho um atrito muito grande. Ou tem uma rocha aqui, existe uma camada de rocha, uma camada rochosa de suporte na ponta da estaca. Aí eu tenho uma resistência muito grande, certo? Não há um deslocamento excessivo. Então você vê que o atrito lateral da estaca é o que mais contribui, na grande maioria das vezes, e a resistência de ponta, né, que pode ter uma camada de rocha aqui embaixo, também vai ajudar no suporte. Então é assim que uma estaca funciona, tá bom? Então, quando a gente fala sobre a resistência de atrito lateral, o que é que vai influenciar? A área de contato. E como é que eu aumento a área de contato aqui de uma estaca? Tem duas formas, gente. Ou eu aumento a profundidade dela, ou eu aumento o diâmetro dela. Tem essas duas possibilidades, ok? Aí tem que entrar num cálculo de viabilidade, né? Para você ver o que é melhor. Você aumenta a profundidade da estaca ou você aumenta o diâmetro, tá bom? Geralmente a profundidade é a principal e depois vem o diâmetro. Vamos falar agora sobre uma combinação de dois desses elementos que nós acabamos de falar. Nós falamos sobre radier e estacas, né? Para prédios muito altos, pessoal, existe uma concentração, uma saturação de carga muito grande. Mesmo que eu encha de estacas na base desse prédio, né, a concentração de carga vai ser muito grande e os bulbos de tensões, aqueles que eu mostrei para vocês nas estacas, também existem. Tem uma forma diferente, mas também existe. Então, como é que eu faço para diminuir a deformação nesses casos? Eu posso utilizar um radier estaqueado como bloco de coroamento dessas estacas. Então, ao invés de eu fazer centenas de blocos de estacas, blocos de coroamento na cabeça das estacas, eu uso uma grande placa, um grande radier bem robusto, que além de dar peso na base dessa estrutura, que vai ajudar a resistir esforços laterais como o do vento, eu também vou diminuir a deformação que vai ser observada durante o carregamento. As estacas vão deformar, mas o radier vai diminuir essa deformação, né? Existem estudos, eu estava lendo alguns artigos, em torno de 15 a 20% da deformação é reduzida com a aplicação de um radier na cabeça das estacas, tá certo? Eu vou mostrar aqui como é que é esse radier. Isso daqui, ó, é uma placa de concreto com 4 metros de altura que está fazendo a transmissão da carga
dessas paredes estruturais aqui do prédio, ó, que esse prédio não tem só pilares, né, nas extremidades aqui, mas também tem umas paredes estruturais, já que o prédio é muito alto, né, tem carga elevada, tanto de vertical como também cargas horizontais devido ao vento. E essa placa recebe esse carregamento e transmite para essas estacas que estão aqui embaixo. Existem centenas de estacas aqui, eu vou mostrar uma foto. Então esse bloco, esse grande bloco de coroamento é uma peça maciça de 4 metros de altura, ok? Tá aqui, ó. Aqui são as estacas do busca-livre. Você vê que tem dois tipos de estacas aqui. Eu tenho a estaca de contenção, que vai ajudar a possibilitar essa execução aqui. E eu tenho as estacas que são estacas realmente de uso, né? Que são dos carregamentos, que são essas aqui que estão sendo arrasadas aqui nesse momento. São estacas de diâmetros bem maiores, já que a carga também é maior, né? Tem que ser proporcional. E aqui vai ser construído, né? Foi construído o bloco de coroamento, que é o radier. Esse radier estaqueado aqui. Tem algumas imagens aqui das tensões observadas, né? Então você vê carregamentos de compressão nas estacas nessa simulação, mas nesse prédio aqui essas estacas também são de reação, ou seja, elas também podem trabalhar tracionadas, já que o prédio é muito alto e o vento pode fazer com que algumas estacas de um dos lados aqui fique tracionada, evitando que o prédio saia, né? Que o prédio seja elevado pelo grande carregamento, tá bom? Aqui uma planta de forma desse empreendimento, tá? Você vê aqui a planta de locação, na verdade, né? São eixos nas 3 dimensões aqui, ó, já que ele é triangular, para possibilitar a resistência das forças atuantes de tempestades de areia, ventos, etc. Tá bom? E aqui alguma foto da construção. Você vê que as paredes internas aqui, elas vai diminuindo de tamanho, as paredes, né? E aí a concentração maior de carga é no centro e essas pontas do tripé é que são responsáveis por manter essa estrutura intacta, né? Durante as tempestades de areia. Estacas pré-fabricadas, né? É a mesma coisa da sapata que eu falei agora há pouco, sapata pré-fabricada. Quando você deseja rapidez na execução. Porém, tem um problema, né? A estaca pré-moldada, ela demanda uma carga dinâmica de cravação. Isso significa aquele famoso bate-estaca. Você fazer isso em centros urbanos é bem complicado, tá? Até proibido em alguns locais. Devido à vibração excessiva, devido aos barulhos, devido a realmente causar patologias nas edificações vizinhas. Então, tem que ser pensado, muito bem pensado, os locais de execução desse tipo de estaca. É bem comum você ver esse tipo de estaca em regiões que não têm edificações muito próximas. Então, viadutos, pontes e locais que não têm edificações muito próximas, tá bom? Aqui tem alguns exemplos, ó. Eu tenho estacas de menor esbeltez de concreto, tá bom? De vários diâmetros possíveis, tá? E a metálica também é uma possibilidade muito grande, principalmente para essas obras que eu estou falando para vocês, viadutos, pontes, né? Obras de infraestrutura realmente, com tensões e etc. Ah, Paulo, e não enferruja não? O uso de estacas de aço demanda que você utilize um aço especial, né? Que já vem muito bom resistente à corrosão desde a sua usinagem, né? Desde a sua fabricação lá na siderúrgica, a STM-36, dentre outros. E lembrando que como ela vai ficar embaixo do solo, a concentração de oxigênio é muito pequena lá, tá bom? Então reduz essa questão da corrosão, aumentando a vida útil da estaca. Aqui outro exemplo, um grande bloco de estacas feitas de aço, ok? Aqui outra foto de execução desse tipo de estaca. Usa-se equipamentos também de cravação. Esses martelos, eles são pneumáticos, tá? Eles fazem a cravação e no final da cravação é feito uma medição
de qual é a deformação nas últimas, vamos dizer assim, nos últimos centímetros. Nos últimos centímetros de cravação é feita a medição para ver se está tudo nos parâmetros que o projeto solicitou, tá bom? Os problemas, vamos falar um pouco sobre problemas em fundações, né? É importante para você defender esse problema junto ao seu cliente, né? Seu cliente ou qualquer outra equipe de projeto que você esteja trabalhando. Vamos lá. Sondagem. A sondagem é uma dos requisitos, nós vamos falar um pouco, que são necessários para o bom dimensionamento das fundações. Dimensionamento geométrico, dimensionamento estrutural, execução e sobrecarga, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de sondagem, é o cuidado que você tem que ter, contratar uma equipe com um geólogo qualificado. Engenheiros especialistas em solos também são muito encontrados aí trabalhando com sondagem, mas é preferível que seja um geólogo, porque esse sim conhece todas, estudou, né, 5 anos para isso. Realmente conhece todos os perfis geológicos que podem ocorrer para que o risco envolvido em um plano de sondagem, um relatório de sondagem bem feito com um geólogo, considera aspectos da geologia que muitas vezes o engenheiro civil não tem, mesmo com a especialidade, tá bom? Então esse é um cuidadozinho. Dimensionamento geométrico e estrutural, procurar um profissional qualificado que saiba dimensionar bem as fundações, que tem esse nível de responsabilidade. É bem comum a gente ter profissionais que trabalham com projeto estrutural, mas não trabalham com projeto de fundações, né? É feito à parte, exatamente pelo nível de complexidade do empreendimento. Execução, né? Tem que ter um respeito técnico na execução para que garanta que aquilo que foi composto no projeto seja realmente observado em campo, tá bom? Com respeitar todos os aspectos normativos de execução. E sobre a sobrecarga é aquela coisa, não utilizar o prédio de uma forma diferente daquela que ele foi projetado. A gente vê bastante em algumas residências, né, no centro das cidades, o pessoal dimensiona para uma residência e depois usa como ponto comercial. Aí vai fazer estoque na laje superior, aumentando a carga que foi prevista ali. A carga era para dormitório e agora está virando um estoque, muitas vezes com material pesado, né, que pode causar uma ruptura. Então, sondagem, a SPT é a mais utilizada, né? Mas eu também tenho as sondagens que usam equipamentos piezométricos para ver cisalhamento, para romper o solo por cisalhamento e ter parâmetros diferentes de sondagem. Okay? Todos eles fazem a retirada de amostras para o geólogo fazer as análises necessárias e colocar corretamente no relatório. Dimensionamento geométrico e estrutural é aquela coisa, né? Se for mal dimensionada, uma residência pode cair devido ao mau dimensionamento do calculista estrutural, tá bom? Tanto geometria como dimensionamento estrutural mesmo. E até considerar todas as cargas que vão atuar na edificação, né? Muito importante. A solução estrutural para cada tipo de projeto é muito importante. Se você está usando uma estrutura que ela é distribuída a carga, usar fundações adequadas para que não hajam recalques diferenciais, né? Muitas vezes até usando uma fundação adequada, mas mal dimensionada, né? Então é muito importante ter essa responsabilidade de dimensionamento das fundações. E em caso de execução, muito atrelado à qualidade técnica, né? No caso a qualidade do projeto, da execução do concreto, a resistência do concreto, a posição das armaduras. Então é muito importante respeitar os aspectos executivos também, ok? Adensar bem o concreto com o vibrador para que isso aí não ocorra e cause problemas de durabilidade e também até colocar em risco a integridade da edificação, tá? O pior exemplo desse de execução que eu me lembro é na década de 90, né? Nós tivemos o episódio do edifício Palace, que foram utilizados materiais inadequados na sua construção e aí causou a ruptura da estrutura, ok? Estudo de caso dos prédios em Santos, vamos lá. O que aconteceu em Santos, tá, gente?
falta ou uma falha, né, de dimensionamento das fundações. Inicialmente foi colocado assentado em uma camada de areia, e essa camada de areia foi recebendo consecutivas construções superficiais, jogando carga nessa camada de areia. Uma hora, os bulbos de tensões, como a gente conversou, deixa eu mostrar aqui, ó, os bulbos de tensões acabaram se sobrepondo, né? E isso causou a problemática dos recalques. Então aqui algumas imagens, ó, olha só, nós temos aqui a inclinação dos prédios, e isso aqui são cargas absurdamente altas, causando essa excentricidade, e é uma bola de neve. Cada vez mais que ele vai se movimentando, mais problemas vão acontecendo, como por exemplo o descolamento de placas nos revestimentos externos, né, que causaram inclusive acidentes nas ruas, nas calçadas, devido a essa movimentação do prédio. O prédio vai torcendo, se movimentando, e muitas das estruturas dos revestimentos, né, das fachadas, vão se perdendo ali, vão caindo, causando problemas, tá? E não era só em um prédio não, foi em vários casos isso aconteceu. E aí, gente, o que eu faço com isso, né? A ideia foi iniciar um processo de recuperação. E esse processo de recuperação não é fácil. O que a gente faz quando isso acontece? Eu chamo os cabeças brancas, aqueles experientes, né? A experiência nesse momento é muito importante, porque a responsabilidade também é muito grande. Então foi iniciado um processo de reaprumo dos prédios, para deixar os prédios alinhados novamente, né? No prumo novamente. Foi feita a identificação de como era a situação atual. Então nós tínhamos deslocamentos que passavam de 1,70 m na base, o prédio estava muito inclinado, 46 centímetros de diferença de nível de uma fachada para outra. E aí foi feita uma construção de novas estacas do tipo raiz, onde elas tinham uma profundidade muito maior do que as fundações originais, que eram superficiais. E depois de construir essas fundações, literalmente eles pegaram o prédio e colocaram em cima dessas fundações. Ergueram através, aqui está a modelagem, ó, as fundações antigas no meio e as fundações novas aqui em alguns locais específicos, né? Então foi feito um estudo com o projeto estrutural do prédio, feitos os posicionamentos corretos das fundações, e aí iniciou um processo de aprumar o prédio através de macacos hidráulicos. Esses consolos aqui foram construídos para que a carga do pilar fosse aliviada das fundações. No caso, eu tirei o prédio de cima das fundações antigas e coloquei sobre as fundações novas, né, através de todos esses equipamentos, os consolos, dos macacos hidráulicos. Então é realmente um trabalho magnífico de engenharia que faz esse reaprumo, né, e envolve muito dinheiro envolvido, muita responsabilidade e muitos cálculos para que tudo saia de acordo. Aqui você já consegue visualizar o pilar, ele foi cortado, ó. O pilar foi cortado aqui para que os macacos fizessem a elevação, né, em alguns pontos, tá? Então aqui dá para ver, ó, de uma imagem para outra, que a elevação foi sendo feita através desses macacos, ok? Aqui uma foto mais de perto desse macaco hidráulico fazendo seu trabalho. Existia vamos dizer assim, uma sobreposição, né? Dois macacos menores trabalhavam, depois era posicionado um macaco maior para suportar o peso, para que fossem reposicionados os outros dois macacos, e depois feito o corte do pilar e o posicionamento dos pilares, né, nas novas fundações concretadas, novos elementos concretados, novos elementos de ligação foram concretados, ok? Aqui uma diferença do piso dos apartamentos, ó, nesse prédio aqui, que é um estudo de caso desse prédio. Aqui é o antes, ó, como é que estava, e depois colocado no lugar. Isso custou barato? Custou não. Eu tenho certeza que custou mais do que o valor que foi gasto no prédio em si, tá? Porque quando nós falamos de fundação, gente, às vezes você, não quero fazer a sondagem, o cliente, né? Não quero fazer a sondagem. Uma casa de, sei lá, vamos dar uma casa de 400 metros quadrados ali, 1,5 milhão.
uma casa de 1,5 milhão você vai botar em risco por causa de R$ 4.000 da sondagem. Você tem noção? Isso envolve também quem vai colocar em risco, é o cliente e o profissional que aceita isso também, tá bom? Então, nós temos que ter responsabilidade, inclusive mostrar para o cliente que isso é um prejuízo para ele não está economizando. É uma falsa economia, tá? E no mercado existem muitas pessoas dando pitaco sem o respaldo técnico, e isso vai causar falha de informação com o cliente. Ele acha que está economizando, mas ele está colocando em risco. Vale a pena economizar R$ 4.000? Não é nem economizar, né? Mas botar R$ 4.000 na balança e do outro lado tem todo o prédio, 1,5 milhão, sei lá, uma casa mais simples, R$ 800.000. Vale você colocar isso na balança, né? Então é um ponto a se debater bastante com o seu cliente, tá bom? Então, próxima aula, gente, nós vamos falar sobre outros elementos, tá? Vamos falar sobre locação, sobre superestrutura e tudo mais, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.